bem-vindos a mais um Giro Sindical. O Giro Sindical é uma parceria entre o DIEESE e o SINDIC-CT. DIEESE é o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos e SINDIC-CT é o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia no setor aeroespacial. Esse é mais um programa em que abordaremos as categorias e suas campanhas salariais. E dessa vez, quem está aqui conosco é o Eliseu Silva Costa, ele que é presidente da Federação dos Metalúrgicos do Estado de São Paulo, entidade essa filiada à Força Sindical. Eliseu, muito obrigada por aceitar nosso convite. Bem-vindo a esse Giro Sindical. Bom dia, Renata. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando com vocês e com todos os nossos participantes. Antes da gente começar a falar da categoria, dos problemas, desafios que todas elas têm, e cada uma tem os seus, as suas lutas específicas, conta um pouquinho para a gente da entidade que você representa. Conta um pouco sobre a federação, quando ela foi fundada, quais são as bases que ela representa, onde estão. Conta um pouquinho essa história para a gente, Eliseu. Bom, com o maior prazer. A nossa federação, ela foi fundada, Renata, em 1943. Esse ano comemoramos uma grande festa, os 80 anos dessa entidade, que tão bem representa a categoria metalúrgica do Estado de São Paulo, por 8 décadas, né? E ela foi fundada com 5 sindicatos. E hoje somos 54 sindicatos distribuídos por todo o estado de São Paulo. Representamos aproximadamente 700 mil metalúrgicos e a nossa base territorial ultrapassa 500 municípios. É muita coisa, Eliseu. Conta pra gente, esses municípios, eles estão em todo o estado de São Paulo ou tem alguma concentração em alguma região que você destacaria aqui pra gente? Bom, veja bem, essa aqui é o estado de São Paulo inteiro, lógico. Temos aqui a Grande São Paulo, né? Que é São Paulo, Osasco e Guarulhos, né? E todo o estado de São Paulo. Então, é isso que nós representamos, mais ou menos cerca de 700 mil trabalhadores, que se dividem em vários setores da indústria, né? Indústria metalúrgica, no entanto, os setores mais organizados e o que mais empregam estão ligados à indústria de autopeças, indústria de máquinas, indústria de estruturas metálicas, indústria de eletroeletrônicos. Essas são as que mais empregam, mas representamos em nossas convenções coletivas todos os trabalhadores, que estão desde pequenas oficinas mecânicas, cularias, até grandes fundições e grandes metalúrgicas. Então, é esse o perfil da nossa federação. E vamos falar um pouquinho também da sua trajetória. Quando você entrou na categoria e há quanto tempo você está sindicalista na sua categoria, Eliseu? Eu sou de Jundiaí, né, Renato? Eu sou de Jundiaí, eu sou metalúrgico há mais de 45 anos. A minha vida começou em 1973, quando office boy, ou seja, contínuo, na Companhia Industrial de Conservas Alimentícias, antiga SICA. Então, eu trabalhei lá por volta de 2 anos, saí da SICA, Companhia Industrial de Conservas Alimentícias, aí entrei na indústria Oscar, que fazia painéis para o setor automotivo. Depois dali, eu fui para Morando Instalações Cerâmicas, outra metalúrgica. Depois, em 1978, passei mais exato, 20 de outubro de 1978, eu fui trabalhar na Cífico S.A. Cífico é uma indústria, uma das maiores forjarias da América Latina, que as duas maiores estão concentradas em Jundiaí. Era a Cífico S.A., que hoje é a Dana, e a ThyssenKrupp, que é em metalúrgica em Campo Limpo Paulista. Então, as duas fazem parte da nossa base. Então, eu entrei lá dia 20 de outubro de 78, e aí, em 1983, eu participei da oposição metalúrgica. Oposição metalúrgica em Jundiaí, onde que, naquele momento, participamos da oposição, ganhamos, mas não levamos a oposição. Aí teve aí muitos processos, teve exame grafotécnico, né? Aí, tanto é que depois, em 86, nós concorremos, ganhamos, eu fui o primeiro secretário e assumi a presidência dos sindicatos metalúrgicos de Jundiaí, Várzea Paulista e Campo Limpo em 1989. Em 2010, 2008, eu vim para a federação como tesoureiro do nosso presidente, então, Cláudio Magrão, que é uma lenda do movimento sindical brasileiro, né? Cláudio Magrão, e depois de assumir a presidência, fui tesoureiro, depois de assumir a presidência. Então, estou há 2 mandatos
aqui na Federação dos Metalúrgicos do Estado de São Paulo, onde que nós aí, com muito orgulho, representamos essa categoria tão valiosa. Não, essa conversa vai render muito, principalmente a partir da sua experiência, quando a gente falar um pouco sobre as transformações que a indústria metalúrgica já passou e ainda vem passando. Mas antes disso, a gente vai fazer um intervalinho e o Giro Sindical volta já já. O Giro Sindical está de volta e este programa recebe o presidente da Federação dos Metalúrgicos do Estado de São Paulo, entidade filiada à Força Sindical, o Eliseu. Eliseu, conta para a gente um pouquinho como funciona hoje a negociação coletiva da categoria metalúrgica que você representa. Ela negocia com a empresa, negocia com os sindicatos patronais e quem negocia por parte dos trabalhadores? Veja bem, Renata, a nossa federação, a nível de federação, é feita de maneira permanente. Apesar de nossa database ser no mês de novembro, né, procuramos manter canais de conversa com todos os grupos patronais durante todo o ano. Dessa forma, quando chegamos em época legal de discussão com os sindicatos patronais, em geral, os itens da nossa convenção coletiva estão bastante avançadas, né? Facilitando as negociações. A única coisa que ficamos no aguardo é, até o último instante, a parte econômica mesmo, né? Ou seja, esperamos o fechamento do acumulado da inflação, porque a inflação nossa ela é baseada 1º de outubro de um ano, 1º de outubro a 31 de outubro a 1º de novembro. Então, esse é o ciclo da nossa convenção, né? Então, nós precisamos fechar o INPC, fechando o INPC, aí nós vamos aí discutir aí qual é a parte econômica com os grupos patronais, né? Então, e nós entendemos que a parte econômica, ela é muito importante, não tenha dúvida nenhuma, que nós lutamos por a reposição da inflação. Por exemplo, esse ano fechamos, repusemos a inflação e 1,3% de aumento real. Então, com certeza, foi um dos melhores aumentos aí em termos de aumento real do país, né? Então, e além disso, a convenção coletiva são as garantias que veio aí, teve os governos anteriores, do Michel Temer, teve esse presidente que eu não gosto nem de falar o nome, que graças a Deus deixou esse país, né? Onde que teve a devassa aí das cláusulas trabalhistas, e nós temos a convenção coletiva que ela supera, ou seja, é muito além da própria CLT. Então, por isso, nós levamos muito a sério a questão da reposição da inflação e a garantia, que são as cláusulas sociais, que dão a garantia para toda a nossa categoria metalúrgica do Estado de São Paulo. Disse bem, hein, Eliseu, que a convenção coletiva sobreviveu aos anos aí que sucederam o golpe, desde 2016 até o fim do último governo. Sobreviveu. Que bom. Agora, entrando propriamente na campanha salarial, você já adiantou aqui uma parte da minha pergunta, dizendo que vocês fazem uma mesa de negociação permanente. Então, por isso, quando chega o período da própria database, já tem muita coisa adiantada, e até por isso chama a atenção que a campanha ela tem 1º de novembro como database, e no dia 8 e dia 9 já tem convenções coletivas sendo assinadas. E você explicou como que é esse processo, porque ocorre com a patronal uma negociação permanente. Agora, conta para gente como é que é a conversa, então, com o lado dos trabalhadores, para que essa campanha salarial ela seja tão bem organizadinha assim como você está descrevendo para a gente. A federação, ela representa os sindicatos, né? E os sindicatos representam os trabalhadores. Então, o que acontece? Então, nesse aí, a federação chama uma assembleia com todos os sindicatos, lógico, automaticamente chamam uma assembleia com todos os trabalhadores de todas as bases, fazem a pauta, discutem exaustivamente com os trabalhadores, encaminham a pauta para a federação. A federação é que tem uma comissão, que nós temos uma comissão permanente de discussão, que encaminhamos com o setor patronal e, a partir daí, que inicia-se a discussão. Iniciamos as discussões, todas as propostas que nós tivermos, nós chamamos os sindicatos, discutimos com os sindicatos e, automaticamente, os sindicatos chamam uma assembleia com os trabalhadores. Se tiver proposta, coloca, porque esse sindicato e essa federação nunca assinou e nunca assinará nenhum acordo se for aprovado pelos trabalhadores. Esse é o ponto principal. Podemos acertar, podemos errar, mas com os trabalhadores do nosso lado.
E ainda sobre a campanha salarial, essa que vocês já encerraram nesse momento aqui que a gente está fazendo essa conversa, que é já o mês de dezembro. Conta para a gente quais foram os principais desafios, considerando principalmente, Elisa, o que é uma campanha salarial de um governo que colocou uma pá de cal na destruição que a gente vinha tido anteriormente. Então, a gente tinha muitas esperanças, tinha muito represamento de uma série de situações que puderam vir mais à tona nesse momento, mas não necessariamente a gente obtém sucesso todo de uma vez. Então, conta para a gente como é que foi essa primeira campanha salarial em termos de comparação com as anteriores, antes a gente entrar nas reivindicações e realmente no saldo do acordo. Os dois governos Lula e os dois governos Dilma, no passado, nós tivemos um crescimento econômico muito grande. Além de repormos as inflações, nós obtivemos mais de 35% de aumento real, um salto qualitativo. Aí depois veio aí Michel Temer e veio esse governo aí que veio destruir, que é o Bolsonaro, né? Então, realmente, ficou uma situação muito difícil, porque, na verdade, eles queriam acabar com os sindicatos. Acabando com os sindicatos, aí você tiraria direito. E, na verdade, é isso que ele propôs a fazer, tirar direito dos trabalhadores. Agora, por nosso alívio, esse ano que passou, nós tivemos a vontade popular com a vitória do nosso companheiro Luiz Inácio Lula da Silva, que, por nosso orgulho, também um metalúrgico. Então, aí já começamos a ter, vamos, vantagem, sucesso na própria economia, onde que aí nós fechamos aí, repusemos a inflação, que o nosso foi a inflação de 4,02, com 1,3 de aumento real, então nós fechamos com 5,5, ou seja, uma campanha que foi aprovada por unanimidade por parte de todos os trabalhadores, com surpresa, né? Com surpresa. Surpresa pelo momento que nós estávamos aí, vamos dizer assim, parados, no momento que nós estávamos aí estagnados, aí com a questão de tentar acabar com os sindicatos, aí vem o governo popular e nós tivemos essa vantagem aí para a alegria da categoria metalúrgica para o povo de modo geral. Muito bem, nós vamos fazer mais um intervalinho e no próximo bloco a gente vai falar um pouco sobre o saldo desse acordo da última campanha salarial e também sobre os desafios da indústria, em especial a indústria metalúrgica. Giro Sindical volta já. Giro Sindical está de volta e este programa recebe o presidente da Federação dos Metalúrgicos do Estado de São Paulo, o Eliseu. Eliseu, bom, você já falou para a gente que essa campanha teve aumento real, que é algo que já não ocorreu nos últimos anos, suponho, porque todas as categorias tiveram muita dificuldade em obter isso, que é tanto atrelado ao quanto se respeita o poder de negociação do sindicato, quanto ao desempenho da própria economia. Quais foram as principais demandas dos trabalhadores, além do ganho real? Que esse, tenho certeza que foi assim o topo da lista. Teve alguma novidade em termos da pauta? Ou a pauta continua sendo aquela pauta mais histórica, mais consolidada? E eu queria que você também trouxesse aqui para a nossa audiência quais seriam esses pontos. Bom, veja bem, Renato, os desafios enfrentados nessa campanha de 2023 são os mesmos de sempre, como eu disse, né? Quanto à economia e à produção das fábricas, dos setores, estão indo bem. Naturalmente, as negociações ficam mais fáceis, mas apenas na medida das questões financeiras para os trabalhadores. No entanto, desde a reforma trabalhista de 2017, o movimento sindical vem sofrendo ataques em todos os sentidos, né? E, na verdade, com muita luta aqui em nossa convenção coletiva e na própria CLT, o nosso desafio é permanente para mantermos a nossa convenção. Então, isso foi um grande desafio também, né? E também a demanda dos trabalhadores. Infelizmente, é sempre querer saber qual será o reajuste, né? Qual será o reajuste que ele terá em seu salário. Infelizmente, porque através dos anos anteriores, ou seja, os nossos planos, com os planos, esse desafio, procuramos suprir com as realizações da CBE permanente, buscando esclarecer e mobilizar a categoria. Então, isso sempre foi um desafio e sempre será um desafio da nossa luta sindical e juntamente com os sindicatos filiados a essa federação. Eliseu, agora vamos aproveitar um pouquinho até da sua experiência, que é longa como trabalhador e como sindicalista,
que vai ser muito interessante para a gente colocar um pouco em perspectiva um processo que o Brasil tem passado por alguns bons anos já, que é o processo de desindustrialização precoce. Nós tivemos, né, ainda dentro desse processo, nos primeiros governos Lula e nos dois governos, um governo e meio de Dilma Rousseff, iniciativas que apoiavam, que debatiam o tema da indústria, e ele estava na agenda. Depois de 2016, esse tema sumiu da agenda. Agora, com a eleição do Lula, ele volta para a agenda, mas ele volta para a agenda com muito mais dificuldade, porque houve um processo muito acentuado de destruição nos últimos anos, o que torna muito mais desafiador colocar o setor da indústria num patamar que seja mais confortável para a necessidade do Brasil. Bom, a indústria automotiva tem, você trouxe aqui para a gente que a parte de peças para a indústria automotiva ela é muito importante para a base dos metalúrgicos ligados à força sindical representados pela federação. Ela é uma indústria também que ela está enfrentando diversos desafios. A gente pode falar do desafio ambiental mais especificamente no segundo momento. Mas a gente assistiu, por exemplo, agora recentemente a GM, que demitiu mais de 1.200 trabalhadores, voltou atrás, pressionado pelos sindicatos e pela intermediação da justiça, e por fim foi elaborado um plano de demissão voluntária, o famoso PDV. Pensando na indústria e fazendo um pouco também de ligação com essa sua experiência que é larga, ampla, você viu muita coisa mudar. O que é a necessidade? O que a indústria precisa hoje para ela atender melhor as necessidades da nossa população, tanto em termos de emprego quanto em termos dos produtos que entregam aqui para que a gente não tenha que importados, Eliseu? Bom, veja bem, Renata, você falou a questão da GM. De fato, a questão da indústria automobilística é bastante complexo, né? Para toda a economia do Brasil. Sabemos que aqui, no estado de São Paulo, a indústria de automóveis tem sofrido baixas nos últimos anos. É o caso da Ford, da GM, da Toyota e outras que têm fechado plantas e postos de trabalho. Soma-se essas políticas de falta de investimento na indústria por parte dos últimos governos. A questão das novas tecnologias, na propulsão de veículos, se por um lado não há como segurarmos os avanços tecnológicos, por outro lado, não podemos esquecer dos graves efeitos sociais que isso tem trazido ao país. E mais básico é direito e na questão do emprego. Eliseu, tem uma questão que afeta a indústria metalúrgica, mais precisamente a indústria automotiva, que é o desafio frente às mudanças climáticas. A indústria automotiva ela tem o desafio de hoje não ser uma indústria que contribua para o agravamento da crise ambiental, com a emissão de gases de efeito estufa a partir dos motores a combustão, a diesel e a gasolina, principalmente. Mas ela também tem o desafio de responder ao social, à questão social, dos empregos e do sustento de milhares de famílias que dependem desses empregos. A gente tem discutido muito no âmbito do movimento sindical, muito se vê o termo, por exemplo, da transição justa, que devem ser feitas transições no sentido de proteger o meio ambiente, mas que protejam também os trabalhadores e o seu meio de vida. Pergunto para você, Eliseu, como vocês têm tratado a discussão sobre a questão ambiental, porque ela coloca esses desafios, principalmente para a indústria automotiva, no âmbito da Federação dos Metalúrgicos, filiado à Força Sindical? Olha, Renata, nós fizemos diversos seminários, discutimos, né, inclusive com Força Sindical, discutimos com a CUT, com todas as centrais. Lógico que a nossa preocupação é a questão do emprego. E hoje nós temos aí o motor a combustão. E hoje a realidade é a questão que nos preocupa muito, é a questão de autopeças. Porque você pega um carro eletrificado, você vê a quantidade de peças que eles têm, uma redução muito drástica, né? Lógico que nós estamos preocupados com o meio ambiente, sabemos da realidade, nós sabemos da evolução tecnológica, sabemos do avanço do mercado tecnológico, né? Nós temos que estar preparados para isso. Mas, lógico, por outro lado, nós ficamos preocupados com a indústria hoje, que é a questão do desemprego que ela poderá sofrer com a questão dos novos carros e as novas tecnologias. Então, tudo isso nós discutimos, estamos discutindo ainda, temos vários seminários, fizemos discussão com o próprio governo, e nessa discussão estava conosco o vice-presidente, governador Geraldo Alckmin, e nós discutimos com também
com diversos setores do governo, e, lógico, a discussão ela é permanente, e nós vamos continuar discutindo, buscando alternativa para realmente para que nós possamos dar uma alternativa para que esses postos de trabalho, que com certeza eles serão extintos, para buscar novo espaço no mercado que ele é exigente. E nós sabemos disso devido à tecnologia, os avanços que estão dando, não no Brasil, é a questão mundial, Renato. Sim, com certeza no mundo todo. Muito bem. Eliseu, eu quero te agradecer aqui pela conversa, pela sua voz e também pelas informações que eu tive. Você já andou também ciscando em rádio, não foi radialista? Não, não foi não, Renato. Não, na verdade, eu gosto de rádio, gosto muito de rádio, né? Mas o que eu gosto mesmo é estar em porta de fábrica, estar aí discutindo com os trabalhadores, estar aí permanentemente. É essa a nossa realidade, né? Mas eu fiquei muito feliz de estar conversando com você, estar discutindo aí com a questão do Diese, que, na verdade, o Diese é o braço, é o apoio do movimento sindical, devido a todos os estudos, do trabalho que vocês desenvolveram e desenvolvem, que para nós é muito importante nessa luta do dia a dia. Muito obrigada, seguimos juntos. Obrigada, Eliseu. Tchau, tchau. Eu que agradeço. Um abraço a você. Fique com Deus.